Olá, meu nome é Anderson Aquino dos Santos Júnior e apresento a minha proposta de material didático para a disciplina de Laboratório de Desenvolvimento e Avaliação de Material Didático no Ensino de Química no semestre 2021.2, do curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A minha proposta de material didático, ela se baseia no uso da plataforma WordWall como ferramenta complementar na construção do conceito químico de equilíbrio químico com foco no princípio de Le Chatelier. Das problemáticas envolvidas no ensino de química, alguns estudos em ensino de química apontam uma certa dificuldade dos alunos com o conteúdo de equilíbrio químico, principalmente por ser difícil o entendimento dos mesmos no conceito de reversibilidade das reações e da coexistência de reagentes e produtos no mesmo sistema. Além disso, sabemos que esse tema apresenta grande importância por sua aplicabilidade no cotidiano e que auxilia no entendimento também de outros conceitos químicos, e por isso foi-me conveniente escolher esse tema para trabalhar e criar um material didático que possa auxiliar da melhor maneira para o processo de ensino e aprendizagem. Bem, essa foi a plataforma que eu utilizei para poder realizar a minha proposta de material didático, o WordWall. Assim que você acessa a plataforma e faz o seu login, você tem acesso a algumas atividades, a criar atividades, e essa foi a atividade que eu criei, que está aparecendo aí na tela e sinalizada com uma seta. Dentro dessa atividade, o professor ele pode realizar formando duplas dentro da sala de aula, pequenos grupos, ou então ele pode fazer a atividade usando a turma toda, onde a sugestão é que o professor peça à turma para que a turma escolha uma carta e o professor sorteia a carta e visualiza o comando da mesma. Eu explicarei um pouco melhor mais adiante sobre a atividade e a dinâmica dela. Bem, como dito anteriormente, essa é a plataforma que eu utilizei para desenvolver a minha proposta de material didático, plataforma WordWall. Nessa plataforma você cria a sua atividade, ela fica salva. Eu chamei a minha atividade de sortidos do equilíbrio químico. Vamos selecionar. Você seleciona, tem a opção de tela cheia ou não. Podemos começar. Eu chamei essa atividade de sortidos do equilíbrio químico porque as cartas são sortidas. Você sorteia e esse é o princípio. Se o professor decidir utilizar essa atividade formando duplas ou pequenos grupos, o interessante é que sejam pequenos grupos de alunos, pode ser utilizada dessa forma, ou o professor fazer a dinâmica com a turma, onde a turma sortearia, escolheria uma das cartas e, posteriormente, da escolha, o professor leria o comando da carta para a turma. E se fossem duplas ou pequenos trios ou pequenos grupos, um grupo sortearia uma carta e leria o comando da carta para o outro grupo. E assim a dinâmica seria feita. Eu fiz apenas sete cartas para poder ilustrar como a dinâmica poderia ser, mas poderia ser desenvolvido muito mais cartas do que essas. E essa atividade também tem um ponto muito positivo, porque ela pode ser utilizada
para qualquer tipo de conceito químico. Qualquer tipo de conteúdo você pode utilizar essa atividade. Eu escolhi equilíbrio químico, pela justificativa que eu já dei anteriormente. Bem, iniciando o jogo. Se for por uma dupla, se forem duplas ou pequenos grupos, como eu falei, uma vai sortear a carta para outra, e aí o grupo que sortear a carta vai ler o comando da questão, da carta para o outro grupo, e o outro grupo tem que responder. Se a resposta for correta, ele ganha o ponto. Se for incorreta, o grupo que leu e que ganha o ponto. E se for para a turma toda, a dinâmica, e o professor só vai sorteando as cartas que a turma decide sortear, e o mesmo lê o comando para a turma, aí a dinâmica de pontuação será outra. O professor pode, por exemplo, utilizar a participação dos alunos como ponto extra ou como forma de avaliação também. Essa atividade pode ser utilizada. Iniciando, eu vou começar com a carta número 3. Então eu tenho aqui uma reação no equilíbrio, e o comando da carta pede para que eu monte a expressão do equilíbrio dessa reação. E aí os alunos têm que desenvolver o comando. Por exemplo, na carta número 7. Olha o que é interessante. Ele diz: o que aconteceria com o equilíbrio da reação da próxima carta sorteada se diminuíssemos a pressão do sistema? Então nós temos que sortear uma outra carta. Então, por exemplo, eu tenho um equilíbrio aqui, e ele fala o que aconteceria se nós diminuíssemos a pressão. Além dessa atividade, aqui tem uma outra atividade. Tem um outro comando já dentro dessa questão, em que apresenta-se um equilíbrio químico. E aí o professor, como mediador, ele pode decidir se o grupo ou a turma ou a dupla oposta, ela responde as duas atividades ou responde só a primeira, porque a primeira que seria mais importante, porque ela já é um comando anterior. Então isso foi um pequeno exemplo do que pode ser feito a partir dessa atividade. Não necessariamente precisamos ter só equilíbrios químicos e comandos de pedidos de montagem de expressão no equilíbrio, ou algum outro comando que envolva necessariamente você desenvolver alguma coisa, mas pode sim ser uma pergunta que fale da próxima carta ou da carta anterior. Eu creio que isso dá mais dinamicidade no jogo, deixa ele mais interessante, e por isso que eu optei também por trazer essas opções de comando. Bem, essa é a minha proposta. Eu agradeço, espero poder ter contribuído mais para a disciplina, para os próximos professores. Estou à disposição para demais esclarecimentos. Meu nome é Anderson Aquino dos Santos Júnior. Muito obrigado. Um grande abraço.